Eu não sei aqui quantos assistiram a série Dark. Que está passando, né, na Netflix. Eu assisti a terceira temporada e a última da série, pensando, né, nas possibilidades, porque para quem assistiu sabe que a série se dá numa viagem ao tempo em que é possível viajar para o passado, para o futuro e para outros mundos, outras possibilidades, não outros planetas, mas outras possibilidades, outros mundos possíveis. Mas uma coisa marca a série, que é o fato de que, apesar dos personagens viajarem, voletarem entre passado e futuro, tentando mudar a sua realidade, eles não conseguem. Na série não é possível mudar a realidade. Por mais que se influencie outras pessoas, se encontre com o seu próprio eu, mais velho ou mais novo, o mundo enquanto realidade continua o mesmo. Isso, interessantemente, não é à toa que está lá. Toda a série é construída em cima da filosofia de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, dois alemães, inclusive, que escreveram a sua filosofia justamente baseado em uma cosmovisão determinista. Tanto Arthur Schopenhauer quanto Friedrich Nietzsche vai dizer que não é possível mudar o destino, porque tudo converge para um único lugar. Não é à toa que o mundo em que nós vivemos hoje, influenciado diretamente pela filosofia, principalmente Friedrich Nietzsche, como já citei aqui, e um dos filósofos mais lidos na atualidade, vive justamente essa concepção determinista de que, por mais que você lute, preste atenção nisso, por mais que você lute contra os dogmas que a sociedade impõe contra você, você está fadado a viver conforme a sociedade do seu tempo. Entenda isso. Aqui não é sobre destino místico, nem nenhum tipo de coisa nesse sentido. Mas se você nascer, diz Nietzsche, em uma religião ou em uma realidade onde a religião é hindu, você será hindu. Se você cresce em uma realidade em que o budismo impera, você será budista. Porque a sociedade, de certa forma, e a maneira como a sociedade funciona acaba determinando o jeito ou a maneira que você vai viver. Não é à toa, né, que isso é falado na série, eu até anotei aqui: o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Essa frase, que quem diz é o Noah, um dos personagens da série, é a frase de Nietzsche, que diz que por mais que você ache que esteja fazendo, né, aquilo que você é livre para fazer, você nunca vai poder fazer aquilo que você quer fazer, porque você está justamente vivendo uma opressão da sociedade que faz com que você se comporte de maneira específica. Por isso Nietzsche vai dizer assim: a única maneira de ser feliz, que ele chama de amor fatis, é amar o seu destino, viver a sua vida com intensidade e amar-se a si mesmo. Olha só como isso é interessante. Influenciado diretamente pela filosofia nietzschiana, não sei se você já ouviu falar do escritor Fyodor Dostoiévski, outro que também cito aqui, que escreveu um romance chamado Crime e Castigo. E no romance Crime e Castigo, o personagem principal ali, que é o Raskolnikov, ele é um estudante de direito, mas muito pobre. Ele não tem dinheiro para se manter no curso, não tem dinheiro sequer para sobreviver. E ele não aceita isso, porque ele acha que ele é um homem que nasceu para grandes feitos. E aí o que ele faz? Ele vai então aceitar o seu destino, que na sua cabeça é ser um grande homem, amar-se a si mesmo, e então vai assassinar uma senhora que penhora, né, ou que aceita penhor e paga ali, porque ela tem alguns objetos de valor. Ele assassina ela com uma machadada na cabeça, diz o romance, em nome justamente do seu sonho, em nome do seu objetivo, que era ser um grande homem. O romance trata dessa questão. Por quê? Se eu, afinal de contas, entendo que a realidade ela é apenas
um obstáculo para que eu alcance o objetivo que eu desejo alcançar, então a maneira com que eu vivo e a maneira com que eu ajo para alcançar esses objetivos que de certa forma já está determinado, não importa se é matar alguém, não importa se é passar por cima de alguém, não importa se é desprezar alguém. E se você parar para pensar, o tempo que nós vivemos é justamente esse, influenciado diretamente por esse tipo de conduta. As pessoas não são mais interessantes ou importantes, as pessoas já não são mais alvo da nossa atenção. Alvo da nossa atenção é o nosso objetivo, são os nossos objetivos, é aquilo que a gente potencialmente quer fazer e precisa fazer para se sentir realizado. Pessoas, no final da história, são apenas obstáculos na nossa trajetória. Entenderam? Todo esse rolo, desde Dark até aqui, era para dizer justamente isso, que a gente vive uma sociedade onde pessoas não são importantes. Mas o texto que a gente vai ler diz algo completamente contrário a isso. Na verdade, o que Jesus diz todo o tempo é algo que arrebenta a cabeça de pessoas no seu tempo e continua arrebentando até hoje. Por isso a gente vai ler o texto que é uma das parábolas do reino, né? Como nós estamos estudando as parábolas do reino em Mateus. Essa diz o seguinte, capítulo 24, versículo 25: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encontrará de todos, ou o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele outro, um mau servo, disser no seu coração: meu Senhor demora a voltar, e começar a espancar seus conservos, e a comer e beber com os bêbados, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e lhe infligirá castigo, e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A gente viu, né? É que Jesus aqui nas parábolas está sempre falando do Senhor que demora. Todas essas parábolas, elas são a continuação do discurso escatológico de Jesus. O discurso escatológico de Jesus é o discurso sobre os últimos dias, as coisas que acontecerão nos últimos dias. Se você ler o capítulo 24, você vai ver que Jesus começa ali a introduzir o princípio das dores, as coisas que sucederão, né, a sua ressurreição e que culminarão para o dia da ira do Senhor, o dia da vinda do Senhor, o dia do fim. Então ele começa a falar que isso vai demorar. As suas parábolas tratam de tempo, não é? É sobre o tempo da demora, e ele vai traçar algumas características que são relevantes para aqueles que fazem parte do reino de Deus. Nós vimos, né, fazendo aqui um pequeno resumo, na parábola das virgens, que algumas virgens eram nécias e outras prudentes. Umas estavam de fato desejosas de fazerem parte da festa de casamento, outras não estavam ligando, elas desprezaram justamente a festa, o noivo e todo o cerimonial, porque não levaram azeite suficiente. Em outro momento, Jesus vai contar na parábola dos talentos que ele deixou bens na responsabilidade de alguns servos, e uns foram extremamente valorosos, no sentido de que reproduziram e multiplicaram, né, o talento deixado com eles, mas um não quis, né? Ele não se responsabilizou, ele não quis nenhum tipo de envolvimento, e ainda chama o Senhor de um senhor opressor. Essa parábola agora, ela é justamente comum, né, com as outras, porque trata da demora do servo, mas o aspecto é outro. Interessante que essa parábola não começa como as outras, dizendo: o reino dos céus é, né? Ela já começa com uma pergunta: quem é o servo fiel e prudente? A pergunta de Jesus agora é: quem é esse servo fiel e prudente? Você pode imaginar Jesus ensinando ali, né,
aos ouvintes, aos discípulos dele, e ele introduz aqui o seu discurso dizendo, nessa parábola, quem é o servo fiel e prudente? Quem é por quê? Porque há uma procura deste servo que Jesus vai descrever aqui. Há uma busca por este tipo de servo. E o que diz a parábola? Diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Essa é diferente. Essa aqui especifica muito bem que tipo de responsabilidade este servo que o Senhor está procurando tem. Vai dizer, por exemplo, que este servo que é fiel e prudente a quem o Senhor, aqui da parábola, vai dar a responsabilidade, não é sobre seus bens necessariamente, não é sobre dinheiro, não é sobre festa de casamento, mas é sobre a responsabilidade sobre outros servos. Não é isso? Este servo aqui, a expressão no grego, é como se ele fosse o chefe dos servos, aquele que tem mais responsabilidades, como por exemplo José do Egito foi na casa de Potifar, o cara que está à frente. E o que o Senhor espera deste servo é que ele cuide dos seus conservos, que ele cuide dos outros, não é isso? A parábola gira em torno justamente de uma especificação que é dar o mantimento, dar aquilo que era necessário para as necessidades dos outros que trabalhavam provavelmente na mesma casa. Ele diz: bem-aventurado o servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Qual é o primeiro momento aqui da parábola? É a busca por um servo que se responsabilize na ausência do seu Senhor do cuidado dos outros. Você pode rapidamente fazer um link aí com a imagem de Jesus falando para os apóstolos, né? Bem-aventurado o servo, Macários, né? Bem-aventurado, que Jesus usa aqui todo o discurso da montanha, né? Das bem-aventuranças, que Jesus fala bem-aventurado, Macários, feliz, né? Aquele quem o Senhor, quando vier, encontrar agindo dessa forma, cuidando dos outros servos. E os apóstolos estão ali olhando. Eles vão, óbvio, olhar para Jesus e ficar um pouco sem entender quem é o Senhor que demora. Que tipo de coisa é essa que Jesus está dizendo? Mas Mateus, quando escreveu, sabe muito bem da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da promessa de que ele voltará. Então a parábola faz todo sentido depois da assunção de Cristo. É cuidar dos outros servos, é se responsabilizar por aqueles que realmente estão na mesma casa, com o mesmo objetivo. E é óbvio que isso extrapola aqui a responsabilidade somente dos apóstolos, porque quando um apóstolo, um pregador, um pastor, um bispo daquele tempo lesse isso na frente da igreja, é óbvio que isso aqui se expande, porque é para a responsabilidade de todos. Todos são responsáveis pelos servos. Porque, pense comigo, o sistema de Jesus é muito interessante. Na contramão do que a gente falou aqui na introdução, desse egoísmo, né? Dessa vida em carreira solo, o sistema do reino de Deus, ele é um sistema feito com engrenagens. Não é à toa que é chamado de corpo. Não é à toa que Paulo vai dizer, por exemplo, que cada um tem uma função, que cada um funciona de uma maneira, porque são engrenagens. Pensa nisso. E as engrenagens só funcionam bem se elas estiverem todas em harmonia, se elas estiverem todas funcionais, se elas estiverem todas funcionando ali com o seu óleo devido, com as engrenagens ali lubrificadas de maneira correta, não é isso? Essa semana eu peguei um carrinho do Luca, é um Hot Wheels tamanho família, um dos grandões assim. Ele tem um do tubarão, um do escorpião e um que é um crocodilo. E eles andam, é barulhento pra caramba, mas é maneiro até. O do jacaré parou de rodar, né? Só tava rodando uma roda aqui e a outra tava presa, dura. Aí eu falei, caramba,
tentei, ele falou, não está andando, não está andando. Eu falei, vou abrir para olhar, né? Assim, não sou um cara muito habilidoso com essas coisas, mas pelo menos ele perceber que eu estou, né, interessado ali pelo brinquedinho. Aí abri, interessantemente dentro tinha um motorzinho, né, a haste da roda e uma engrenagemzinha de plástico, de dentinho, que encaixava justamente na outra da roda. O motor girava a primeira engrenagem, que encaixava na outra. O Evandro está quase rindo ali, né, descobriu a pólvora, só podia ser isso, né? Mas aí a de dentro quebrou. Eu fui lá, botei super bonder, né, no plástico, colei, encaixei a engrenagem, parafusei, e o crocodilo continuou lá dando suas rabichadas e fazendo seus barulhos lá. Mas qual é aqui o ponto? É justamente a boa funcionalidade das engrenagens. Se uma engrenagem quebra, não funciona. Entende isso? Olha o que Jesus fala: bem-aventurado o servo que quando eu voltar estiver cuidando dos outros servos. Porque quando eu cuido de você, você cuida de alguém, que cuida de alguém, que cuida de alguém que está cuidando de mim também. O reino de Deus é semelhante a isso. Há pessoas que se importam com as outras pessoas, as pessoas que cuidam das outras pessoas, as pessoas que realmente entendem que a engrenagem precisa continuar funcionando. Quando a engrenagem não funciona, quando o reino de Deus sofre, quando você deixa de fazer o seu papel, quando você deixa de se importar, quando você deixa de cuidar, quando você deixa de participar, aí a coisa para. Entende? Acha que a metáfora aqui é simples de entender. E aí qual é o problema disso? O problema disso é que se você parar, vai ter que funcionar de alguma forma. Vai ter que não. Deixa eu corrigir. Vai funcionar de alguma forma. Porque Jesus já disse que a igreja chega até o fim. Mas vai pesar sobre algum outro. Alguém vai ter que fazer aquilo que você não está fazendo. Por isso que quando o Senhor voltar nessa parábola, ele vai ser tão duro. Porque essa é a parábola, eu acho, mais dura de todas as outras. Por isso ele vai ser tão duro, porque quando eu sou cuidado, sou assistido e não faço justamente a continuação desse negócio, a engrenagem trava, e aí alguém vai ter que se responsabilizar para carregar esse tijolo, para resolver essa parada. Entende isso? Isso vai sempre pesar sobre alguém. O reino de Deus é assim. Por isso que o Senhor da parábola diz: quem é o servo? Ele procura o servo, porque, convenhamos, Jesus é o Senhor aqui. E Ele é quem está cuidando aqui. Só que Ele vai embora. Ele vai embora. E na ausência dele, Ele precisa desse servo que faça o trabalho de cuidador. Porque o período da sua ida vai demorar. Mas as coisas precisam ser continuadas, precisam ser trabalhadas, precisam ser lubrificadas, justamente com o cuidado dos servos. A gente, quem sabe, confunde um pouco as coisas. A gente pensa que vida cristã se limita à santidade. Eu ouço muito isso. Todo mundo se preocupa com não pecar, né? Não pecar. A vida do crente é não pecar, é lutar contra o pecado. E a gente esquece que não é sobre ascetismo, entrar numa caverna no alto da montanha e se isolar do mundo para viver uma vida. Até porque na história da igreja já houve gente que tentou fazer isso e desceu bem frustrado porque não conseguiu viver sem pecar. Aqui não é um discurso para que você peque, mas para que você entenda que o reino de Deus não é sobre uma santidade sem noção, ascética, é sobre outras pessoas. O reino de Deus é sobre outras pessoas. O reino de Deus é sobre pregar o evangelho para outras pessoas. O reino de Deus é sobre amar outras pessoas. O reino de Deus é sobre cuidar de outras pessoas. Então o nosso investimento, sim, nós precisamos ter, óbvio, um cuidado com a nossa vida espiritual, mas a vida espiritual em si não é só justamente essa luta que a gente vive contra os nossos desejos. É sobre justamente investir para que o reino de Deus continue a funcionar, continue crescendo. Quando a igreja para de fazer isso, e principalmente na caminhada do fim, a igreja vai parar de fazer isso, porque Jesus vai dizer que o amor de muitos esfriaria. O que ele está dizendo? O que significa isso?
o amor de muitos vai esfriar. Sabe quando o amor esfria? Quando isso não é relevante mais para mim. Quando a gente sabe, por exemplo, que existem homens, mulheres, famílias na frente, na ponta do exército, e não cuida deles. Sabe disso? A gente estava no módulo do mestrado e eu ouvi coisas que assim me deixa profundamente triste. Por exemplo, um pastor contou a história de que ele foi fazer um trabalho missionário e aí chegou lá: você vai ficar nessa casa. Não tinha nada dentro da casa, vazia. Ele falou: mas como é que eu faço? E alguém disse assim: não, missionário tem que sofrer mesmo, tem que aprender como é que é o campo, tem que passar por isso para crescer espiritualmente. Eu fico pensando, que tipo de coisa é essa que a pessoa está dizendo? É muito mais fácil ela dizer que não se importa do que ficar com esse discurso ridículo. Porque esse é um discurso ridículo. Missionário tem que sofrer, pastor tem que sofrer, crente tem que sofrer. O que é isso que você está falando? Tem que ser cuidado. Mas se não quer cuidar, assume que não está afim. Entende? O que quer dizer o amor de muitos vai esfriar, se não esse tipo de coisa? Ele está falando do próprio reino. Ele está falando que realmente na trajetória do fim vai ter gente que vai olhar só para si e vai se esquecer das engrenagens, vai se esquecer de como a coisa funciona. Mas o Senhor diz mais, ele diz que esse servo Macários, feliz, bem-aventurado, ele vai, quando o Senhor voltar e encontrar este fazendo assim, no versículo 37, ele diz assim: em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Isso é até uma parte aqui da parábola que é difícil de explicar. Eu queimei um pouquinho aqui para entender o que significa isso, todos os bens desse Senhor. Na metáfora, na parábola, na verdade não é uma metáfora, é uma parábola, o servo aqui, que o Senhor volta e encontra ele cuidando bem dos outros servos, fazendo o trabalho de mordomo ali, ele vai ganhar mais responsabilidade. Todos os bens do Senhor agora ele vai administrar, não só os servos, ele administra muito mais que isso. Mas na vida espiritual, o que isso significa? Como assim o Senhor vai deixar todos os bens na responsabilidade desse servo? E aí, se a gente andar um pouquinho nessa ideia, a gente vai ver, a gente na verdade já viu, quando estudou a carta de Paulo aos Efésios, que o convite de Deus para a igreja não é para a gente chegar no céu, e ficar lá longe, Eu já ouvi alguns dizerem: se tiver um lugarzinho para mim lá no fim, tá bom, Mas o convite de Deus é para a gente sentar no trono com Ele. Já leram isso, O convite de Deus para a igreja é que a gente se sente no trono com Ele, para que nós venhamos a reger as nações. É um convite assim que a gente nem tem ideia do que é direito, Jesus fala assim como o meu Pai, me convidou para sentar no seu trono, vocês também se sentarão comigo. Esse é o chamado. E a gente sabe muito bem que fomos herdados por Deus e por isso somos herdeiros do reino dele. Não sabe disso também? A gente sabe, inclusive, no livro de Efésios, que Jesus, o nosso Senhor, é o nosso irmão mais velho, porque ele, como filho, recebeu irmãos por adoção. Então o convite de Deus para a gente é muito mais do que entrar no céu e ficar lá na última. Tudo bem, o discurso é assim até bem bacaninha, de humildade e tal, ficar lá no finzinho, mas não é sobre isso, é sobre herdar o reino de Deus, que eu não sei muito bem como vai ser, mas deve ser algo extremamente grandioso. O que esse Senhor está dizendo é: bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar encontrareis fazendo assim, continuar, apesar da demora do Senhor, a cuidar continuamente até o fim, até que Ele volte. Não é uma carreira pela metade, não é viver por um tempo fazendo isso e de repente largar para lá. Aqui de fato tem no texto uma trajetória de resiliência, continuar cuidando até que Ele volte. Carreira cristã não pode ser feita de momentos,
Não pode ser feita de momentos. A gente, tudo bem, eu entendo a natureza humana, eu sei que a gente está motivado algumas vezes, desmotivado outras vezes, desmotivados outras vezes. Os acontecimentos mexem com a gente, como essa pandemia, por exemplo, mexe mesmo, a gente fica mal, né? Eu fui no mercado essa semana e encontrei o Chico no mercado, né? Falei, o que você está fazendo aí, homem? Aí o Chico falou assim, cara, eu não estou aguentando mais, cara, eu não aguento mais. Lá vai pro mercado, cara, vai pro, sei lá, né, passear na cachoeira, vamos pro mercado. Mas eu entendo, eu sei que é isso, ficar trancado dentro de casa não é uma coisa muito legal. Eu sei que a realidade é muito dura às vezes e mexe com a gente, mas a gente precisa realmente ter uma trajetória de estabilidade para com a responsabilidade no reino de Deus. Isso não pode ser um caminho de ondas, de sobe e desce. A gente precisa realmente ter um coração fiel, como a parábola diz. Quem é um servo bom e fiel, não é? Que quando eu chegar lá, eu vou encontrar este servo fazendo assim. E a gente encontra hoje, quem sabe, muita gente que tem um discurso esquisito, tipo, não, eu fiquei na igreja há muito tempo, mas me frustrei muito, e hoje eu entendo que eu não preciso mais de igreja para servir a Deus. Ah, é? E o que você faz para servir a Deus? Ah, eu falo de Jesus eventualmente para as pessoas, né? Eu oro, eu leio a Bíblia, mas e o outro? E os servos? E os conservos? O cara entende que isso não faz nem sentido. Como é que é corpo se não faz parte do corpo? Isso não existe. Não existe corpo fora do corpo. Corpo é organismo, é coisa que precisa estar junto para funcionar, e precisa de estabilidade, sim. Porque se a gente viver como essa geração vive, sendo afetado por tudo e qualquer coisa, e tudo é motivo para o desânimo, para o abandono, o que vai ser da igreja, afinal de contas? Imagina se isso é uma parada que vale a pena ser acendida, é uma parada, né? Vou dar uma parada aqui para dizer sobre que parada é essa. Imagina se o pastor viveu oscilando assim, se eu, né? E aí, pastor, já são 8 horas, cadê você? Não estou legal, aconteceram algumas coisas e hoje eu não vou para a igreja não. Já imaginou isso? O que vai acontecer? O caos. Porque, caramba, o pastor não avisou, o que aconteceu? Agora a gente vai ter... Tem pastor que adoece, sim. Não estou falando disso. Estou falando de viver essa inconsistência na trajetória. Não pode. Ou a gente é fiel a Deus e permanece Ele apesar dos pesares, porque essa é a história da igreja. Vai vir coisa pesada sobre a igreja. Eu estudei Apocalipse, 3 módulos de Apocalipse. Nós estudamos de segunda a quinta-feira, de 9 da manhã às 7 da noite, todo dia. E assim, a gente lê em português, a coisa é tensa. Você lê no idioma original, é muito mais tenso. E a igreja vai padecer perseguições, a igreja vai padecer opressão, a igreja vai padecer ausência, ela vai vir coisa pesada. Pô, mas a gente não consegue lidar com coisas pequenas, cara. O crente da nossa geração, o cristão da nossa geração é afetado por tudo e qualquer coisa. Chutou a quina do sofá, ai, Deus não me ama, né? Ai, Deus não gosta de mim. Tudo é isso. Mas caramba, o que está acontecendo, gente? Se a gente não consegue lidar com nada, imagine quando a coisa apertar, quem que fica? Meia dúzia de gato pingado, mas na verdade vai ser meia dúzia de gato pingado mesmo, né? Porque a igreja que chega até o fim é a igreja dos crentes genuínos, e esses são minorias, né? São minoria, é minoria. Mas o que o Senhor espera é trajetória. Entenderam? Não estou forçando o texto. Ele diz: bem-aventurado servo fiel, que quando o Senhor voltar, vai demorar, mas vai encontrar esse ali, ó, ponteirinho. Ele continua, ele não abre mão, ele vai até o fim. Tem a parte ruim agora, né? 48 diz assim: mas se aquele outro, o mau servo,
disser no seu coração: meu senhor demora a voltar, e começar a espancar seus conservos e a comer e beber com os bêbados. Para por aqui. Tem um servo que é mau, óbvio, né? Mas ele é um servo estranho, assim, porque ele aceita a responsabilidade na parábola, né? Esse aqui está sendo nomeado para cuidar, mas ele tem uma mente má. Ele diz assim, ó, ele vai demorar. Ele já recebe a responsabilidade com esse pensamento: não vai demorar. Ele poderia, por exemplo, dizer: não, para mim não vai dar essa responsabilidade toda, eu tenho alguns problemas que preciso resolver. Mas ele recebe a responsabilidade aqui, ele tem acesso a víveres, né, porque ele cuida, ele tem acesso a recursos, e parece que é isso que ele está de olho. A parábola vai esclarecer isso para a gente, eu não estou inventando isso não. E ele joga com a possibilidade da demora. Ele vai demorar, então vai dar para eu fazer algumas coisas. Quais são as coisas? Ele começa a espancar os seus conservos. A primeira lida você pensa: mas quando, cara, por que ele vai bater nos outros? Como assim, né? Ele é só um cara mau que bate nos outros? Não, é provável que ele espanque os seus conservos porque ele não trabalha, e aí ele põe os outros para trabalhar na base da violência. Entende? Ele tem uma responsabilidade, mas ele não cumpre. E aí o que ele faz? Ele, através do medo da violência, é que ele lida com os outros servos. Na época dos escravos, né, a gente sabe que tinha aquele escravo também, mas que era o responsável pelos outros, né? E a gente vê nos filmes assim, como o cara era mau, né? Pegava mesmo, arregaçava os caras, e era na base da opressão que ele administrava. A ideia aqui é bem essa. Ele pensa assim: ele vai demorar, então, ok. Ele bate nos outros, ele usa de violência para impor a sua autoridade, e a sua vida é, na verdade, misturada com ébrios, com bêbados, com gente que não faz parte da casa, gente de má índole aqui. A ideia é essa aqui no Grêmio: não é gente que bebe, é gente má, que não tem nada a ver com essa realidade aqui, mas é justamente o tipo de pessoa com quem ele gosta de se misturar. Ele é um mau servo. Na verdade, ele não é nem servo, esse cara aqui, só tem o nome de servo nessa parábola, porque ele é extremamente egoísta. Ele usa, né, da autoridade que o Senhor deu para ele, do acesso aos recursos, para fazer aquilo que o seu coração manda fazer, que é coisa errada. É bater, ser violento, ficar bêbado no meio da rua, andar com gente que não vale mais, na influência, usando justamente a casa, o recurso, os víveres que o Senhor deixou para ele administrar. E aí é justamente, quem sabe, o nosso terceiro ponto, que liga naquela introdução sobre uma geração extremamente egoísta, que não se importa com ninguém em nome dos seus objetivos. Que sabe, a leitura que Jesus está fazendo aqui, ela é escatológica assim, porque ele percebe que vai ter um tempo que pessoas vão usar o recurso do reino de Deus, do benefício do reino de Deus, para alcançar objetivos pessoais. E esse tipo de pessoa, esse tipo de servo aqui, que está misturado na realidade do reino dele, não está falando de gente lá fora não, ele está falando do reino dele. É o servo que é mau, que usa mal, de maneira errada, de maneira terrível, de maneira a causar dano. Esse aqui causa dano. E como é que a gente faz para identificar que tipo de servo Deus está falando? Como é que a gente pode ser violento com os nossos conservos? Eu te digo, quando alguém diz assim, o missionário tem que sofrer, isso é ser violento, cara. Isso é ser mau. Isso é causar dano. Sabe isso? Quando o reino de Deus, porque eu vou falar, a gente está aqui na igreja, que bom por isso, outros estão cultuando, mas existe um movimento, as coisas estão acontecendo, Deus não está parado. Você tem frentes missionárias, você tem trabalho sendo feito, você tem gente metendo a mão mesmo, pesado, quando nada disso é importante para a gente, porque a nossa preocupação é beber com os ébrios. Não é isso que importa, não é isso que nos toca, não é isso que faz a diferença para a gente. A diferença é viver dissolutamente.
A diferença que a gente acha que faz é viver uma vida completamente paralela, alternativa ao reino que é do Pai. Quando a única coisa que a gente consegue perceber é justamente coisa que tem a ver com o nosso egoísmo, com a nossa individualidade, com a nossa, quem sabe, busca por satisfação pessoal, só isso. E o reino não importa. Aí a gente está vivendo dissolutamente, aí a gente está se embriagando com os ébrios mesmo, aí a gente está vivendo justamente com o coração em coisas que não é aquilo que está no coração do Pai. Será que a gente encontra gente assim hoje? Na igreja? Ah, mas encontra, gente. Mas como encontra? De pastores a ovelhas. Gente que usa o reino de Deus para benefício pessoal, é sobre mim, sabe? É sobre o que eu posso tirar de benefício disso, é sobre o que eu posso fazer para de alguma maneira me sentir realizado. É sobre eu, é o eu aqui, é o eu de Nietzsche, é o eu de Schopenhauer aqui, que ignora a realidade ao seu redor e vive uma busca hedonista sobre satisfação pessoal. Caramba! Sabe o que o Senhor diz que vai fazer quando chegar? Aqui, na minha versão está assim, 51, e lhe infligirá castigo, mas não é isso no grego, provavelmente deve ter alguma versão diferente aí. Vocês vão encontrar aí, lhe despedaçará, lhe partirá ao meio, porque no grego é isso. É como se o Senhor chegasse com a espada atrás do cara lá, porque tinha um castigo assim para um tipo de escravo, que era o escravo que não era confiável e não valia o investimento, porque os servos aqui são escravos, e a punição é o cara ser partido ao meio, pior coisa possível. E é isso que ele fala que vai fazer. Mas por que ele age com tanta violência nessa parábola? Porque esse cara causa dano, ele espanca, ele está mexendo com gente que não era para estar mexendo. Entende esse tipo de coisa? Não é que o Senhor é violento, não. É que Ele não tolera isso. As outras parábolas, a pessoa no máximo não entra na festa, fica do lado de fora. Esse aqui não. Esse aqui mexeu com brio, sabe? Esse aqui mexeu com brio mesmo. Ele fala, ele vai despedaçar esse tipo de pessoa, esse tipo de servo, porque esse causa dano no reino de Deus, porque esse trata o reino de Deus como se fosse esterco de animal, porque esse realmente não se importa mesmo a ponto de fazer esse mal. Gente, eu creio num Deus amoroso e ama mesmo de maneira avassaladora, a ponto de entregar o único filho naquela cruz. O nosso Deus é um Deus construtor, restaurador, mas tem uma coisa que Deus não tolera, é quando mexem com seus filhos, porque a parábola está dizendo isso. Eu não vou aqui ficar pregando castigo eterno para você não, porque não é isso que eu quero, que só tem crente, está todo mundo salvo aqui, eu espero. Mas não queira estar nesse lugar da indiferença, daquele que é extremamente egoísta e não se importa, daquele que fica envolvido nesse tipo de coisa só para ter o benefício de alguma. A gente tem benefício de várias maneiras, né? Pode extrair muitas coisas boas da igreja, mas quando é só isso, porque o nosso coração ali é só sobre a gente pode estar num lugar muito perigoso. Ele diz que lhe infligirá castigo, lhe despedaçará e vai dar o destino dos hipócritas. Então, o que é destino dos hipócritas? O destino dos hipócritas é o lugar onde todos os hipócritas deveriam estar, porque é lá que eles merecem estar, junto com os próprios hipócritas. Por que ele é um hipócrita? Porque ele é mentiroso, porque ele assume uma responsabilidade que ele na verdade não quer assumir, porque ele usa de um lugar que deveria ser dado para pessoas responsáveis de maneira ardilosa, de maneira hipócrita, como a parábola bem diz. Por isso que o fim dele é junto com os hipócritas. Agora, que é engraçado, quer dizer, aqui não tem nada engraçado, mas que é complexo, é porque que ele vai estar com os hipócritas e depois de ser despedaçado, né? Eu acho que não dá
E depois de ser despedaçado, o único lugar que sobra para ele é ser enterrado, né? Mas aqui na parábola diz que depois de ser despedaçado, o destino dele é estar com os hipócritas, porque é lá que ele merece estar. Mas como diz, né, o texto de Hebreus que a gente conversava no início, quanto a vós, quanto à igreja, esperamos coisas muito maiores, né? Seria o que o escritor de Hebreus estaria dizendo ali para a igreja, para quem ele escreve. Sobre nós, Deus espera coisas muito maiores, que nós vivamos uma vida cristã séria, que nós vivamos a comunhão da igreja de maneira séria, que nós sejamos cuidadores uns dos outros, engrenagem que funciona. Porque quando você cuida de mim, eu cuido de você, alguém está sendo cuidado, isso não acaba. O que nós não podemos deixar acontecer é viver o dark da trajetória solo, tentando mudar as coisas porque a gente não gosta de como elas são. Amém? Vamos ficar em pé então e orar?